Você sabe por que os casamentos têm problemas? Por quê? Você vai dizer assim: ah, pastor, são tantos motivos, tantas razões, como é que o senhor pergunta isso? São tantas causas de problemas no casamento. A primeira causa de problema no casamento é que o marido age errado. Então, o principal problema do casamento está no marido. E sabe qual é a segunda causa de problema no casamento? É que a esposa segue o marido. O marido age errado e a esposa age errado também e acha que ela está justificada. O marido age errado. Como é que ele age errado? Por exemplo, ele vê a esposa agir errado, em vez dele corrigir a esposa, que é o dever dele, corrigir a esposa, ensinar e corrigir, ele age errado. E deixando de ensinar e corrigir a esposa, está o maior problema. Ao deixar de corrigir, o problema do casamento não é a esposa agir errado. Esse não é o principal problema. O principal problema está na reação do marido ao erro da esposa. Porque ele tem a autoridade, o direito e o dever de ensinar e corrigir a esposa, mas não faz isso. E sabe por que isso acontece, irmãos? Porque os homens de hoje não são homens. A maioria, 90% dos homens de hoje não são homens de verdade. Eu não quero ofender você, eu só estou falando a verdade. Você me perdoe se eu estou te ofendendo. Ah, pastor, assim o senhor me ofende, né? Vou ficar com raiva, não vou voltar mais na igreja. Tem gente que ouve uma verdade aqui que é tão dura, em vez dele falar, realmente, esse é um problema meu, é duro ouvir isso aí, mas esse é um problema que eu tenho, e eu preciso resolver. Aí a pessoa resolve, porque falou de um erro dela, ela resolve agir mais errado ainda, em vez de se humilhar, né? Eu digo que sempre problema de casamento é problema de... Ele tem dois pilares. O mau casamento tem dois pilares: orgulho e egoísmo. É o casamento fundamentado em orgulho e egoísmo, do homem e da mulher também. Só esses dois. E em vez da pessoa falar assim, eu estou errado mesmo, e não ficar dando uma de vítima, coitadinho de mim, né? Tem gente que é assim também, reconhece que está errado, mas não faz nada para mudar. Ficar a vida inteira dando uma de coitadinho, de pobrezinho, de fraquinho, de incapaz, de incompetente. E na realidade, irmão, ninguém é incompetente. Talvez você não consiga fazer uma coisa hoje, mas se você se esforçar, daqui a um ano você está fazendo isso bem melhor do que você faz hoje. Mas é que a gente não quer mudar, né? Outro problema grave de casamento: marido não quer mudar, a esposa não quer mudar. Não há esforço para mudar. Mas o pior de tudo é que nós dizemos que somos seguidores de Cristo quando estamos seguindo o nosso próprio coração. Efésios 5, 25. Vamos ler juntos?
Quem puder, leia comigo. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Eu vou ler de novo para você o que é a essência de ser homem. O que é essencialmente ser homem. E marido, homem. Homem, marido. Vamos ler juntos? 25. Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. E é interessante que Jesus fez isso com a igreja. Ele amou a igreja e se entregou por ela. Independente da reação da igreja, né? Independente do que a igreja é, independente do que a igreja faz ou deixa de fazer, né? Ele amou a igreja e se entregou por ela. O que Paulo está querendo dizer? Você tem que amar a sua esposa, se entregar por ela, independente do que ela está fazendo, independente do que ela está sendo. Ela pode estar lá no Japão, de tão errada. O certo, né? O certo está aqui no Brasil, e a sua esposa está lá no Japão. Quer dizer, ela está no erro extremo. Mas a Bíblia diz que você não tem que ficar olhando se ela está certa ou se ela está errada. Você tem que amar e se entregar por ela, mesmo ela estando no erro mais extremo. Agora leia, vai lá em Mateus 1, 19 a 25. Aí você fala assim, mas pastor, eu estou um marido assim, que eu não estou sendo homem de verdade, porque eu não sei, ninguém nunca me ensinou. Não é porque ninguém nunca te ensinou, é porque você nunca quis aprender. Não vem com desculpinha esfarrapada. Você nunca quis aprender, né? Olha, você gastou energia, tempo, oração, estudo, para tirar a carteira de motorista. Mas você fez isso pelo seu casamento? Quanto tempo, energia, estudo, oração você gastou para se tornar o esposo que Deus quer que você seja? O marido que Deus quer que você seja? Para exercer a sua profissão, você não está exercendo a sua profissão hoje sem ter qualificação, sem ter a competência necessária. Senão você estaria desempregado. Se você está empregado, é porque você conseguiu uma qualificação mínima necessária para exercer a sua profissão. Você estudou, você pegou livro, você fez curso, você se esforçou, fez treinamento prático. Além de estudar o livro, de interagir com o professor, de ouvir a aula, de receber a aula dada pelo professor lá na sala, você fez treinamento, trabalhos práticos, até você ser considerado qualificado, preparado e receber um diploma ou um certificado. Você estudou, você talvez orou, né? Orou, gastou tempo, gastou energia. Por isso hoje você tem uma profissão, mas você tem um mau casamento porque você não se importou com isso, que é mais importante do que carteira de habilitação, mais importante do que ensino médio ou faculdade, e mais importante do que profissão, que é o casamento. E talvez você diz assim, pastor, o que eu vou aprender hoje aqui, eu não vou praticar não, e também não me importo com isso não.
olha, eu digo para você, vai ter problema. E problemas terríveis, bem maiores do que você está vivendo hoje. Eu quero fazer um alerta importante para as esposas. Essa palavra pode gerar dois problemas em você, que é a esposa. Primeiro, você ficar pensando que o problema do seu casamento é só o seu marido, e que você não está fazendo nada de errado. É muito fácil, né? Apontar para os outros e dizer, ele é o problema, ela é o problema, eu estou fazendo tudo certo. Ou, se ele ou ela, se ele não estivesse fazendo essas coisas erradas, eu estaria fazendo tudo certo. Então o problema é ele, a culpa é dele. Vem desde o Éden, né? Quando Deus confrontou Eva, né? Quando Deus confrontou Adão, o que ele fez? Transferiu a responsabilidade para Eva. A mulher que tu me deste. E às vezes, e hoje está acontecendo a mesma coisa, irmãos. O marido transforma a responsabilidade, transfere a responsabilidade do problema no casamento para a esposa transfere para o marido, e vão vivendo aquele jogo de empurra, e cada vez o relacionamento piorando. Ninguém assume sua culpa, e ninguém toma medida e providência para mudar. Ninguém olha para si mesmo. Então você, esposa, talvez você fique achando que o problema do seu casamento é só o seu marido, que você não tem nada de errado. Segundo problema é você ficar esperando o seu marido praticar o que será ensinado aqui, para depois você fazer a sua parte. Olha, hoje aí, né, meu marido ouviu aí, né? Está consciente, vamos ver o que ele vai fazer. Se ele fizer o que foi pregado, aí eu vou fazer a minha parte. Isso é grave. Ou ainda pior, você em cima dessa palavra, você ficar fazendo cobrança ou pressão sobre o seu marido, como se fosse o seu papel convencê-lo a praticar ou a obedecer essa palavra. Às vezes a esposa fala assim, ó, pregou lá na igreja, ele sabe o que ele tem de fazer, e aí agora é só eu pressionar. Agora eu vou cobrar, agora eu vou exigir, porque ele tem que obedecer, como se ela fosse o Espírito Santo. Tem mulher que dá uma de Espírito Santo. Eu vou mudar o coração dele, vou mudar a mente dele, vou mudar o comportamento dele. A mulher que acha que ela tem que mudar o marido. Outro problema grave de casamento, marido que acha que ele tem que mudar a mulher, em vez de mudar a si mesmo. Eu estou falando isso a vida inteira, eu falo isso. Querida esposa, diante do que nós vamos ver aqui hoje, você só tem que fazer duas coisas. Só duas coisas. Primeiro, orar. Que parece muito difícil para muita gente, né? Primeiro, orar. Segundo, cumprir a sua missão de esposa. Só isso que você tem que fazer. Orar. E segundo, cumprir o seu papel, a sua missão de esposa. Não é ficar falando assim, não, se ele mudar,
eu mudo. E eu espero que você faça isso. Vamos ler Mateus 1, 19 a 25. Mateus 1, 19 a 25. Leia comigo ali. Presta atenção nesse texto. Juntos? Mas José, esposo de Maria, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. 24. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus.